A nossa aula de hoje, ela vai tratar da ação de dissolução parcial de sociedade, que se encontra no título 3, capítulo 5, artigos 599 a 609 do CPC. Antes do estudo da figura jurídica da ação de dissolução da sociedade, cumpre-nos destacar o seguinte. Primeiro, essa figura jurídica não se confunde com a ação de dissolução e liquidação da sociedade, que visa extinguir a empresa, que não é o caso da presente ação, ou seja, é um instituto completamente diferente. Segundo, não possuía no Código de 73 esse procedimento específico, justamente por se tratar de hipótese construída jurisprudencialmente, ou seja, é uma figura nova, introduzida no Código de 2015 por força totalmente jurisprudencial. Terceiro, a base desse instituto justamente é o princípio da preservação da empresa, preservação da sociedade, a partir da premissa de que os interesses da sociedade empresária eles transcendem os dos sócios, alcançando também investidores e consumidores. Portanto, temos então como finalidade da ação de dissolução parcial da sociedade justamente a continuidade da empresa. Se questiona muito se dentro dessa dissolução parcial ficar um único sócio. Então vejam, se pela retirada ou morte de um sócio restar outro que seja o único, embora a rigor dissolvida, ela não se decreta a liquidação total, desde que esse sócio remanescente queira e demonstre dar continuidade à sociedade. O objeto dessa ação podemos dizer que ela tem como justamente objeto a sociedade empresária, quer dizer, a dissolução parcial de sociedade empresária contratual ou simples, conforme se observa lá da norma prevista no inciso 1 do artigo 599. Contudo, tem uma exceção, gente, porque o legislador possibilita também que esse tipo de movimento processual possa ser aplicado para as sociedades anônimas de capital fechado, desde que a ação seja proposta por acionista ou acionistas, que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim, ou seja, impossibilidade de atingirem os seus fins sociais. Norminha prevista lá no parágrafo 2º do artigo 599 do CPC. No direito empresarial, o professor da área já deve ter exposto para vocês que as sociedades anônimas de capital fechado são aquelas empresas que não têm suas ações negociadas nas bolsas, até eu costumo brincar muito que as sociedades anônimas de capital fechado, na verdade, é uma limitada com status de SA. Mas isso é uma mera consideração pessoal do professor aqui. O foro competente para que se faça o ajuizamento
da ação de dissolução parcial de sociedade é o do local indicado no ato constitutivo da sociedade como sede da mesma. Ainda, vejam bem, ainda que esse local não coincida com o local onde ela concentre a sua administração ou o local do seu principal estabelecimento. A legitimidade ativa, o artigo 600, incisos 1 a 6 e o seu parágrafo único, lá do CPC, é óbvio, apresentam a gradação dos legitimados para agir na ação de dissolução parcial de sociedade. É saber, vamos lá, o espólio, né, do sócio falecido, quando essa totalidade ou a totalidade não ingressar na sociedade. O espólio, ele possui personalidade jurídica processual, então automaticamente pode demandar no interesse dos herdeiros, né, e sucessores do falecido. O inciso 2, ele estabelece também que a ação ela possa ser proposta pelos sucessores, e aí já após concluída a partilha do sócio falecido, ou seja, terminado o inventário, distribuído por partilha a quarta parte de cada um dos seus herdeiros, né, eles passam então a ter legitimidade ativa para a dissolução parcial de sociedade. O inciso 3 estabelece que a própria sociedade, né, ela possui essa legitimidade se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Então, temos aqui que, nessas condições, a própria sociedade ela pode agir. O inciso 4 estabelece que possui também legitimidade o sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual formalizando o desligamento depois de transcorrido 10 dias do exercício do direito. Ou seja, alteração do contrato social, registro no órgão competente, junta comercial, né? E assim por diante. O professor de Direito Empresarial já deve ter exposto isso para vocês, prevalece a orientação dada por ele. Então, um direito que ele tem de exigir que essa retirada ou recesso ela seja documentada, seja formalizada, para que ele, a partir daquele momento, esteja isento dos atos praticados pela própria sociedade, ou comece a fluir um prazo para que ele se exima dos atos por ela praticados. E ainda pela sociedade nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial, ou ainda no inciso 5º ou 5, pelo sócio excluído. Parágrafo único ainda lá do artigo 600, né, determina que o ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira também possam requerer judicialmente a apuração dos haveres do sócio, né, com o qual era casado ou vivia em união estável, através da ação de dissolução parcial de sociedade. No texto legal, não está expresso, por exemplo, a necessidade de comprovação do regime de casamento ou da própria união estável, mas
A prova, digamos, documental de que esse direito lhe é concedido deve ser demonstrado com a petição inicial. Na união estável, é a prova contratual desse direito. No casamento, o regime do casamento. Então, automaticamente, o artigo 320, lá ele é expresso, né, de que a petição inicial ela deve ser instruída com o documento indispensável à propositura da ação. Então, a legitimidade ela se faz necessária de comprovação também. Então, motivo pelo qual é importante que essa condição seja demonstrado nesses casos que acabei de citar para vocês, de ex-cônjuge, companheiro ou companheira, que é casamento, comunhão parcial, comunhão universal, ou separação obrigatória de bens, tá? Isso tem que, porque se for uma separação obrigatória de bens, já eu não vejo como esse pedido vir a ser feito. E o caso da união estável, são uma união estável de fato, de direito, e as regrinhas todas que vocês já conhecem. O procedimento de dissolução nos cumpre destacar aqui que ele é deflagrado através da própria petição inicial, cujos requisitos comuns são o do artigo 319 e ainda com as exigências, como eu já falei, do artigo 320, cuja documentação fundamental ou indispensável, né, para a propositura da ação, no caso da dissolução parcial, é justamente a apresentação, ou que a inicial seja instruída, com cópias do contrato social e as suas últimas alterações. Lembro que nós temos aí, de qualquer forma, um litisconsórcio, né? Então, a citação entre os sócios é necessária, porque esse litisconsórcio ele é necessário e unitário. Vocês já estudaram disso. Já estudaram essa figurinha jurídica, melhor dizendo. Então, nesses casos, todos citados, é dispensada a citação da sociedade formada por eles, que fica sujeito, ou sujeita, melhor dizendo, aos efeitos da sentença e ao trânsito em julgado, conforme se extrai da disposição contida no parágrafo único do artigo 601 do CPC. O prazo para concordar ou apresentar contestação é de 15 dias. No caso de contestação, a defesa ela pode ser a mais ampla possível, impugnando não apenas o pedido de dissolução, como também qualquer pretensão relacionada com a apuração de haveres. Norma lá do 601 caput do CPC. Quero lembrar que aqui também nós temos, eu até não faço menção nos slides, mas nós temos também um procedimento em duas fases, tá? A primeira fase é quanto à possibilidade de se fazer a dissolução parcial ou não da sociedade. Então, reconhecida essa possibilidade, vai-se para a segunda fase, que é justamente aquela em que serão apurados haveres. E, tecnicamente, existe a possibilidade de ser nomeado perícia. Essa perícia será indicada ou nomeada pelo juiz sempre que ela se fizer necessário, ou sempre que se fizer necessária, justamente porque
apuração de valores, né, ela é sempre apropriada por experts, por aqueles que realmente entendem de números atinentes a esse quadro e essa situação. Cada parte interessada, ela lhe é facultada a indicação de assistente técnico. O assistente técnico também é um perito que vai zelar pelo resultado da perícia da melhor maneira possível. Ou seja, é aquele que vai acompanhar todo o desenrolar e todo o desenvolver da realização dessa perícia. Nos casos que eu conheço, normalmente esses haveres são realmente levantados por peritos em laudo, que, submetido depois à apreciação das partes, podem também sofrer impugnação. A sentença de procedência ao final da liquidação é um processinho muito simples, até por sinal, não é um processo muito intrincado, mas a sentença ela tem uma natureza jurídica puramente declaratória, né? Nada mais do que isso. E o objetivo final justamente da apuração da liquidação é a apuração de haveres, ou seja, a ação de dissolução parcial da sociedade, ela objetiva ao final a liquidação. E essa liquidação, esse termo liquidação, não entendam como a extinção da sociedade, tá, gente? É a liquidação utilizada pelo legislador nesse capítulo, apenas e tão somente nesse capítulo, ela está querendo expressar apenas o seguinte: olha, entenda-se como uma definição dos haveres do sócio retirante e não da liquidação da empresa como um todo. Então, o objetivo da ação de dissolução parcial da sociedade, volto a frisar, não é a extinção da sociedade, justamente a preservação, a continuidade da sociedade. E ela, por força de construção jurisprudencial, ela serve única e tão somente para a apuração de haveres de um sócio que faleceu ou que por alguma razão se retirou ou que os sócios entenderam que a sua exclusão se fazia necessária. Então, aqui não se discute tecnicamente as razões pelas quais eu estou retirando, ou que o sócio saiu, ou coisa que o valha. Aqui, o objetivo é apenas e tão somente a apuração de haveres, objetivando a continuidade da sociedade como um todo.